Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Mica, boa noite. Espero que hoje as mulheres permaneçam na live. Espero que todas as mulheres permaneçam na live. Oi. Eu não sou obreira, tá? Se você está entrando e saindo, não sou obreira. Sou ex-obreira. E hoje nós vamos falar hoje sobre respeita a minha história. Olá, Flávio, como estás? Gente, vocês que vão entrando, se vocês podem, por favor, coloca lá nos apoiem. Invitem a outros para que vejam os vídeos. Tem que seguir nosso perfil. Como? Seguir nosso perfil. Siga nosso perfil para que podamos chegar a mais gente. E assim vocês estarão nos apoiando, viu? Porque se vocês só entram e não seguem o perfil, então nós não conseguimos chegar a mais pessoas. Se você tem um parente fora do país, envia para ele. Anteontem eu fiz a live em português. Hoje vou fazer uma live em portunhol. A ver se os hermanos que estavam falando esta semana também podem acceder a todo o que eu vou falar acá. Olá, Luis Carlos, como estás? Por favor, siga-nos. Olá, Salo. Salo é mulher ou homem? Olá, Ju, como estás? ¿Todo bien? Você que é brasileiro, que Deus abençoe você, que você permaneça na live. Hoje nós vamos falar muito sobre aqueles que saíram, viu? Eu não sou obreira, essa roupa é só uma capa que nós usávamos quando éramos obreiros. Então nós vamos falar muito sobre isso. É sobre isso o respeito à minha história. Você também deve ter uma história, Luiz Carlos. Você deve ter uma história, Ju. Você que entrou aqui agora, você também tem uma história. A Mica tem uma história, né? O Flávio tem uma história. A Vi tem uma história. A Ciene tem uma história. E todos nós temos uma história. Ela precisa ser respeitada. Seja ela qual seja. Não é, Natália? Boa noite. Buenas noches a todos os hermanos latino-americanos, em América Latina, América Central, toda a América do Sul, e também você que é brasileiro, que está nos Estados Unidos, que nos escutam, e todos os latinos que estão em Estados Unidos que nos escutam. Muitas graças por vocês estarem acompanhando o nosso Instagram. Muitas graças por vocês entrarem já em YouTube. Obrigada, tá? A todos vocês que deixaram mensagens lá no YouTube. Olá, Cleo, tudo bem? Deus te abençoe. Olá, Borba, como está? Nós vamos começar daqui a pouquinho a live, tá? Não é muito extensa, mas nós vamos estar aí. Como estão? Azul, como vai? Deus te abençoe. Permaneça aí na live, a gente vai falar coisa muito bacana hoje. Vamos falar hoje muitas coisas buenas.
Mi nombre es Simone, ¿cómo están? Yo soy una ex obrera de la Institución Universal y nosotros tenemos un trabajo juntamente con mi esposo para ajudar a los hermanos obreros, ex obreros, ¿no? Para la institución, pero para nosotros continúa siendo obreros. Muchas gracias, Azul. Linda, yo no sé. Pero sí, es un gusto te ver ahí. Muchas gracias por usted estar ahí. Isso me llena muito de alegria ver que você está seguindo nosso perfil e está já no Instagram com nós outros. Muitíssimas graças, viu? Espero que as palavras que nós outros vamos falar acá puedan ajudar, puedan chegar a aquilo que realmente necessita e que outros mais puedan acceder à palavra de Deus, porque a palavra não é minha, é de Deus, não? Então, a palavra de Deus é universal, é para todos. E a única palavra que deve permanecer em nossas vidas é a palavra de Deus, porque esta não falha, esta não é uma palavra que sim, não. Não, essa palavra de Deus é esta palavra maestra, é a palavra que, no final de todo, vai permanecer. Você vê aqui, quando uma pessoa ela está no hospital, não? Quando saímos no ano passado, 2024, nós outros tivemos aí um chico que estava enfermo, não? E uma senhora vindo e nos pediu que fora visitar. Nós outros já não éramos mais de la Universal. Fomos a visitar o chico que estava com SIDA. Olá, como estás? Eu já não entendo, Sami. Como és? Convida-te a ser. Eu não sei como és. Aí, escreva-me para mim, tá? Que eu sou nova nisto e eu não entendo muito bem. Bueno, e fomos allá para falar com o chico. E, bueno, chegamos aí no hospital porque não tínhamos uma carteira, uma cosita assim, que era para pastores e para outras pessoas que poderiam estar aí, nós outros não tínhamos. E não podíamos entrar. Não nos deixaram entrar. E allá dentro havia uma senhora que supostamente era uma missioneira. Bueno, e quedamos aí afora mesmo, nós outros hicimos uma oração pelo chico. Pero, gente, no momento em que a pessoa se encontra em seus últimos momentos, a única palavra para ela que de hecho tem peso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tá? Então, Lúcio, por favor, se você pode, nos siga aí no canal para que esta palavra que nós vamos dar hoje venha se esparcir por mais pessoas e nós podamos alcançar mais gente, tá? Porque o intuito não é que eu esteja acá, o intuito é que vocês se animem a também estar assim e ajudar a outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Porque a palavra é de Deus, como eu estou falando. E nos últimos momentos, o que realmente se queda é a palavra de Deus. Tudo que a pessoa hace na vida, suas conquistas, todos os valores guardados, todos suas realizações, seus objetivos. Sim, nós outros temos que ter todas essas coisas, pero não podemos ter essas coisas e se olvidar de outras, não? Nos últimos momentos da vida de uma pessoa, nos quais nós outros acompanhamos muitos, graças a Deus, Deus nos deu essa condição de estar com a pessoa, o que conta é a palavra de Deus solamente. Todas as demais coisas, elas perdem seu valor.
E solamente a palavra de Deus é que tem valor naquele momento. Viu? Então, é por isso que eu estou dizendo para vocês. Nós outros estamos acá por ordem e por graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para passar para vocês um quadro que Ele mesmo nos inspirou, respeita a nossa história. Por que respeita a nossa história, Nircea? Por que respeita a nossa história, Azul? Por que respeita a nossa história, Maria Madalena? Por que respeita a nossa história, José Lúcio? Por quê? Porque todos os seres humanos têm uma história. E Deus acompanha a história de todas as pessoas, independentemente se ella é de la placa de la igreja A, B ou C. Deus acompanha a nossa história. E Deus sempre tem em nós fé em que nós outros, em algum momento, vamos a despertar, a ouvir sua voz, sua palavra. Todos temos uma história triste, uma história mais ou menos, uma história mais feliz, uma história com o lar, com padre, madre, irmãos, uma história que não tem padre, madre, irmãos, mas tem uma madre, tem uma abuela, tem um abuelo, tem um lar adotivo, tem uma história que você estava solo, que você se formou solamente você, com um tio. Todos temos uma história para contar. Uma história de superação. Porque muitos de nós passamos por muitíssimas lutas para estar onde nós estamos hoje. E nós vamos falar sobre isso, por quê? Porque no ano de 1995, eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. Tinha 18 anos. Eu já contei uma parte de isto. E você pode ver aí no canal, tá? Para que você não venha perder nada. E eu lhe contei aí uma experiência que nós tivemos, não? E bueno, aqui está dizendo que algum comentário foram filtrados para proteger. Gente, se, por exemplo, não, eu vou fazer um parênteses acá. Se você é uma pessoa fanática da Igreja Universal, não entre em minha live. Você sabe que eu uso esse uniforme para chamar a atenção dos ex-obreiros e dizer que isso aqui é uma capa, é uma roupa comum. Isso aqui não é nossa roupa celestial. Nossa roupa celestial, Deus nos dará no dia que Ele for ver. Isso aqui é uma roupa, solamente uma roupa. Por isso eu uso, para que você venha perder, você que é lá da Universal, você venha perder esse misticismo. Não, minha roupa celestial. Mentira, que roupa celestial? Isso não tem nada a ver. A roupa celestial é a que Jesus nos dará. E no dia que nós outros partiremos desta para uma melhor ou uma pior, não sei. Você decide. Bueno. Exatamente. E é assim, não é bueno, porque o quadro respeita a minha história. Exatamente por isso, porque nós outros estamos acá para discutir histórias. Histórias que passamos, coisas buenas e coisas malas também. Porque as malas também nos ensinam coisas buenas. Então, eu lhes contei da outra vez que havia um obreiro que passou uma situação muito grave já dentro da comunidade. Bueno, hoje eu estou acá para contar a vocês um pouco mais sobre isso. Porque ser obreiro da Igreja Universal não é qualquer coisa. Hein? Não é uma coisa sencilla. Não é uma coisa que você pode dizer assim, bueno, ella foi obreira da Universal, mas agora saiu e agora está falando mal da Universal. E não sei, porque a gente
tem esta, sabe, esta coisa de sair da Universal e falar mal da Universal. Por que não falou antes? Pois é, eu pensava como você pensa. Por que não falou antes? Porque antes éramos oprimidos. Antes nós outros não podíamos fazer isso que eu estou fazendo aqui. Antes éramos levados, conduzidos por a ideia de outros. Antes nós outros tínhamos uma mente cerrada. Antes nós outros não víamos as coisas erradas. Antes nós outros pensávamos que aqueles que nos privavam de todo e qualquer tipo de contato com as pessoas que estavam fora da denominação, pensávamos que estes eram pastores, pessoas de bem, pessoas não de bem no sentido de não ter caráter, esses negócios, não é isso que eu estou dizendo, não. Pensávamos que eram homens de Deus, melhor dizendo, e que estavam para ajudar. Então, a inocência nos fazia obedecer. E a palavra era esta: obedecer. Então, por isso, nós outros, quando Deus nos abriu os olhos, quando Deus dijo por sua palavra que não era assim, nós outros, escutando a voz de Deus em la palavra, nós outros salimos. Só assim. É de simples. Não é uma coisa que tem sabe, não tem uma coisa por atrás. Não, porque passou, o que será que passou com eles? Eles disseram isso, eles disseram aquilo. Não, porque não obedeciste. Porque ella era uma pessoa rebelde. Dejou de mirar o altar. O que tem que ver? Não tem nada a ver. Nada que ver. Se uno abre os olhos por causa da palavra de Deus, então este verdadeiramente está livre. Porque Jesus é formado dentro de uno quando a palavra de Deus é predicada em sua raiz, e a pessoa que recebe a boa semilla e ella cai em boa terra, como está escrito, então é impossível que Deus não consiga ali nascer uma nova pessoa e que Jesus, ele mesmo, não viva adentro delas. E se Jesus vive adentro da pessoa, o mais certo é que ela já não pueda permanecer no engano. Ela não pueda mais com as heresias, aquelas coisas que se hace, que não está na Bíblia, que não é bíblico. Então, se a pessoa já não consegue mais participar de projetos e nem votos e nem sacrifícios, porque ela tem Deus, Jesus dentro dela, está formado dentro dela através da palavra. E quando Jesus está dentro de uno compreende a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é única. O sacrifício de Jesus é único. Deus já não aceita mais nenhum tipo de sacrifício que não seja ele de Jesus Cristo, seu Filho amado. Jesus, seu Filho amado. Tudo Deus hace isso e vai ser por causa de Jesus Cristo. E o Filho amado hoje é quem dá as cartas, querendo a gente ou não. A gente tem que entender que Deus não hará nada por nadie, mas
se esta persona não passar por el crivo del Senhor Jesus. Não vai a Deus. Ah, você que está falando isto. Quem é você? Graças a Deus eu não sou nadie. Graças a Deus, porque se eu for alguém e eu tiver um nome a zelar, eu não poderia estar falando as coisas que estou falando agora, mas eu sou livre. Não sou nadie. Assim que eu vou falar e bueno. Escucha quem quer escuchar. Acepta quem quer aceitar. As ovelhas de Jesus escutam sua voz. Oi, tudo bem? Deus la bendiga muito. E escutando sua voz, elas vão aonde está o bom pastor. Então, 1996, eu falei algo de 1995, não? Bueno, e eu abandonei toda a minha vida para estar dentro da instituição por causa de um pastor que disse que meu trabalho era del diabo, que não era de Deus, e que eu me quedara adentro da instituição. Assim que eu, com 17 anos para 18, eu me quedei adentro da instituição. Bueno, deixei tudo. Você sabe o que passou comigo? Eu fui empobrecendo. Hoje eu vejo, antes não via por causa da inocência. Quando você chega na igreja, você é inocente, você está sofrendo, há um dolor em sua alma, e você quer se livrar daquele dolor. E quando eles dizem que Jesus vai ser e tal, então você lança sobre Jesus Cristo todo aquele dolor. E quando aquele dolor sai, porque a palavra de Deus é buena, aunque a boca que esteja falando não esteja de acordo com a palavra, pero a palavra predicada é buena e ella hace lo que tem que fazer dentro de uma. Isso não é mérito de quem está falando, de quem está predicando, é mérito de Deus, porque a sua palavra não pode volver vazia, está escrito. Então, se você disse assim, pero obreira, se o pastor é um pastor enganoso, se ele está dentro de uma instituição que engana, então, como há tantos milagros já, como há aqueles milagros, nós outros vemos a gente falando tal, porque a palavra de Deus é buena, aunque quem esteja predicando não esteja com a vida toda, sua vida de acordo com o que tem que ser. Pero ele está predicando a palavra. E a palavra, quando vai hasta você que está sofrendo, esta palavra, ela tem um efeito de transformação. Exatamente. O diabo também faz milagros. Então, você, quando chega na igreja, quando eu cheguei também, oi Cam, oi Dari, que disse aí, tá? Deus lhe bendiga. E então, quando você chega, você recebe a palavra. E esta palavra, por sua inocência, por sua pureza de quem está chegando e nunca teve contato com a palavra, então seu coração é uma terra fértil para receber a palavra. Então você recebe. Aí, aquela palavra que é Jesus te cura, te sana, te libera, te traz paz. E você diz assim, puxa, é a igreja, é este lugar, é este pastor, este pastor é meu pastor, é meu padre espiritual. E você deixa a um lado a figura de Deus, que de hecho foi quem hizo lo que hizo em você, em mim. Isso passou comigo. Isto passou comigo. Eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, como nunca
eu havia sido feliz, eu estava feliz, eu tinha felicidade dentro de mim. Eu fiz 2 pedidos a Deus solamente quando eu cheguei. Eu pedi a Jesus quando eu estava aí. E eu pedi assim: Senhor, se você vive de verdade, como Ele está dizendo neste altar, então, saca de mim esta tristeza e me dá a felicidade. Eu nunca fui feliz, Senhor. Eu quero ser feliz. Somente isso eu pedi. Nada mais. Não pedi carro, não pedi casa, não pedi conta bancária, não pedi um pacote de plata. Não, eu pedi para ser feliz. Só isso. E a partir daquele momento, uma alegria tão grande invadiu minha alma, que eu passei a buscar este Jesus na palavra. Eu leía a Bíblia todos os dias, em minha casa. Eu leía a Bíblia, sempre leí a Bíblia, porque eu sabia que ali estava Jesus. E passei a quedar-me na igreja. Por uma orientação, me dijo: este trabalho não é de Deus, quede-se na igreja. Deus vai te bendecir. Você tem que se colocar à disposição de Deus no altar. E eu, por inocência, por alegria que sentia, deixei todo e me quedei na igreja. Meses se passaram e eu me vi sem sapatos. Eu não tinha sapatos. Eu tenho uma foto de quando eu estava na igreja. Eu não consegui outras. Eu vou ver e eu vou postar, tá? Para que tenha registro. Matias? Para que tenha registro de tudo o que eu estou falando para você. Para que nadie venha dizer: é mentira o que ela está dizendo. Eu tenho um registro de uma foto em la qual eu estou com a remera verde del grupo joven, que era a única roupa que eu tinha, e um pantalão rojo e um sapato negro. E que o sapato se rasgou, como disse, se rasgou no dedo, e eu, na atividade da força do grupo jovem, eu costurei com uma linha branca. Então se veia que estava roto. Pero a alegria da inocência era tão grande que eu não conseguia ver que aquilo estava mal. Não estava bem. Eu já não trabalhava, eu já não produzia, eu não tinha padre. Mis hermanos mais grandes, um era policial e morreu no cumprimento de seu dever, e o outro, mais grande, era casado já não vivia mais em minha casa, e meu irmão, o outro, saiu de casa porque não quis mais se quedar, porque meu padre isso, aquilo, outro. E o outro, que era mais novo, 12 anos, era um ninho. E eu era a mais grande das mulheres. E, naquele momento, eu era a mais grande dentro de minha casa. E deixei de trabalhar por uma orientação do pastor, que disse que o meu trabalho era do diabo, que não era para eu ir. E em minha casa começou a faltar as coisas e não tinha nada. Eu passei necessidade. Minha mamã passou necessidade. Minha irmã, que é deficiente, passava necessidade. Meu padre, quando faleceu, não ganhava a jubilação. Meu padre trabalhava todavia, morreu trabalhando. E passei a me quedar todos os dias adentro da instituição. É assim mesmo. Passa que quando pisa na instituição religiosa, não vá para pedir dinheiro, é como o tempo que vão pedindo, sim.
passando para o dinheiro graças às suas prédicas. E a los jóvenes les dizem que ir à universidade é perigo espiritual. Exatamente, é isso. É isso mesmo. É assim. Você não pode se misturar com o mundo. Você não pode se mesclar com a gente. Se você for à universidade, se você for estudar, tome cuidado, porque aí tem só perturbados. Só tem perturbados na universidade. O que você vai fazer lá? Não é seu lugar. Você tem que estar acá, à disposição do altar, à disposição de Deus. Eu nunca pediria isso para não. Jamais. Porque Deus estava acompanhando minha história. Deus estava vendo que minha casa não tinha nada para comer. Deus estava vendo que eu já não tinha roupa para vestir. Quando eu ia para a igreja, eu pedia para o motorista, para o coletiveiro, para abrir a porta de atrás, para que eu entrasse, porque eu não tinha plata para pagar o passagem. Exatamente. Exatamente. Isso é verdade, Azul. Incentivam a que uno esteja 24 horas de sua vida para a igreja. Não deixam estudar. Exato, é assim. E isso não foi uma nem duas vezes. Houve uma vez que o motorista, o coletiveiro, me hizo bajar e delante de toda a gente. E nós outros estávamos na metade do caminho, ele me mirou. E como já não era a primeira vez que eu estava aí nessa situação, ele dijo, parou o coletivo, abriu as portas e disse: "Você aí, de camisa, de remera verde, bajate." E eu mirei para um lado, mirei para o outro, e ele disse: "Você mesmo, bajate, nunca mais suba em meu coletivo se você não tem plata para pagar." E eu me bajei em meio de uma rodovia e me quedei aí. Você disse assim: "Bueno, você volveu a sua casa, não? E se quedou isso?" Não. Não. Eu fui caminhando hasta lá, igreja. Tamanho é o fanatismo. E quando eu cheguei na igreja, eu estava toda sudada. O olor não devia ser um bom olor, porque em minha casa já não tinha muita coisa para banhar-me. Eu não tinha um bom perfume, não tinha um bom jabón de tocador, não tinha um shampoo para meu pelo. Assim que o olor não devia ser dos melhores, não? Deveria estar com um olor a perfume francês do Le Macaquet, não é verdade? E bueno, e a gente me mirava. Isso assim, quando você está por abaixo, quando você está já no piso, todas as pessoas vêm e dão em suas espaldas. Todas vêm e dizem: mira, Deus vai te bendecir, tá? Quede-se tranquila que Deus vai bendecir você. Você vai ser muito bendecida por Deus. Levanta-te. Levanta-te. Empieza a crescer. Você vai ver as mesmas pessoas passarem por vós e não mirarem sua cara. Bueno, naquele momento eu fui para a igreja caminhando. Quando eu cheguei na igreja, me sentei na escaleira. Me sentei na escaleira cansada, sudada, humilhada. Pero eu tinha uma inocência, uma alegria muito grande dentro de minha alma, que me hacía ser escravizada ali. E
o pastor chegou e disse: "¿Qué hace essa gente sentada nesta escalera?" Não quero nadie aí. Vayan para la calle. Va vender alguma coisa. E nós outros salíamos, eu e outros companheiros, que sabem que é verdade. Sabem que é verdade. Uno é bispo. Uno é obispo já em não sei se é Nova York, sei lá. Está por aí. Ele sabe que é verdade. Ele se deitava em meio da calle e nós outros íamos de alto em alto vendendo as gomitas para ajudar a FJU. Aí você disse assim, para ajudar em quê? Não sei até hoje, não sei. Hasta hoje não sei para que era. Porque nós outros para comer hacíamos um lanche, um sanduíche de mortadela, porque entre todos, nos uníamos allí, os cabeças de tribo, e hacíamos para comer. E aí comíamos, e era só isso que nós outros comíamos durante todo o dia, porque comprávamos nós outros para comer. Nem água a igreja não nos dava. Agarrávamos o água no banho. E as coisas que comíamos, nós outros comprávamos. E quando não tínhamos para comprar, passávamos hambre todo o dia inteiro que quedávamos na igreja, passávamos hambre. Pero você não era obrigada a estar aí. Obrigada fisicamente, não. Pero mentalmente, nós outros já estávamos escravizados aí. E nos quedávamos aí, o dia inteiro aí. E íamos ao bairro para arrecadar alimentos. Estávamos na calle vendendo gomitas, juntando plata para a FJU. E quando me vi, eu já era uma quase andarilha. Sabe o que é um andarilho? Aquela gente que anda de porta em porta pedindo e vendendo coisas, essas coisas. Bueno, assim era. Eu tinha 18 anos para 19. E eu me quedei nesta situação. E em minha casa, você crê, não? Eu me quedava o dia todo vendendo as gomitas. Você pensa que eu levava algo para minha casa? Não tinha nada já. Toda minha plata se quedava aí na igreja. Todo era depositado aí. E no domingo, quando nós outros participávamos das reuniões da FJU, quer dizer, grupo jovem, aquilo que nós outros conseguíamos vendendo durante a semana, nós outros entregávamos aí, porque era uma competência, e entregávamos aí, e nos quedávamos sem nada. E quando íamos para casa, não tinha plata nem para pagar o coletivo. Ninhos, ninhas. E hoje, quando eu penso nisso, me emociono, porque hoje vejo que a maldade humana já não tem limite. E quando o Senhor Jesus disse em sua palavra que o amor de muitos se esfriaria, hoje creio mais do que nunca. Porque esta gente não sabe que é amor ao próximo. Eles não sabem que é amor ao próximo. Porque se supiera o que é o amor ao próximo, não permitiria que niños como eu, como tantos outros que estavam comigo, passáramos necessidade e hambre para estar aí.
nos ensinariam a vender. Mas a plata seria revertida para nós outros. Pero não. Era para a instituição. Me quedei assim por muito tempo. Quando, em 1997, eu bautizei-me nas águas. Porque fui levada a bautizar nas águas, porque o bautismo nas águas eu tinha que ter, porque é o novo nascimento. Então, eu fui bautizada nas águas, em 97. E, quando bautizei nas águas, no mesmo dia eu recebi o Espírito Santo. No mesmo momento em que eu barrei nas águas, que eu subi, eu já sabia que algo muito grande, muito, muito profundo havia passado comigo ali. Pero o pastor disse que não, que era para eu buscar a confirmação, que era para eu me quedar na fé, que eu buscar o Espírito Santo. E aquela palavra era ordem. Então, eu passei a buscar o Espírito Santo. Leí a Bíblia. Me separei de toda a gente. Me olvidei de meus amigos. Me separei de minha família. Me olvidei de meus irmãos. Me olvidei de minha vida. Parei de estudar, porque estudar não era de Deus. Não fui mais em casa de meus amigos. Não queria saber de eles. Minha vida era ir para a instituição. Solamente isto. Allá dentro eu passei a ser faxineira, passei a ser da limpeza, limpiava, cuidava das coisas, supostamente evangelizava, ia para o barrio, vendia, vendedora de caixa, pedinte, de porta em porta, maltrapija, e uma pessoa que nunca me reconheci. Hoje eu miro para trás e penso nestas coisas e não me reconheço já. E nunca tive uma vida assim antes. Pero aí dentro, eu me tornei uma pessoa pobre. Pobre. Pobre, não pobre, diz daqui, solamente. Pobre. Sacaram toda a minha essência. Não era eu. Não, porque você, para ser de Jesus, Jesus diz o quê? Que se você não deixar tu padre, tu madre, a casa de tu madre, a casa do padre, se não deixar irmãos e não sei o que, você não é digno de mim. Então, você não pode estar aqui e servir a sua casa, servir aqui e querer ir na casa do seu amigo. Não pode. Por quê? Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Quer dizer que tua família é do Satanás. Tus colegas eram Satanás. Se você for na escola, era Satanás. Então, esta loucura, esta paranoia, este fanatismo estava enraizado na minha cabeça. E assim foi. 1998. 1997 me chamaram para ser obreira, eu não quis. Eu não tinha vontade de ser obreira.
Eu queria servir a Deus, pero não queria ser obreira. E eu lhe dije, um dia eu vou a predicar o evangelho. 1997. Pastor Hugo, você que está nos Estados Unidos, não pastor Hugo esse que luta, isso para mim não é pastor, tá? Isso para mim não é um pastor. Nunca vi este homem como um pastor. Pero eles dizem que é pastor, então que se quede com o título. Pero em sua essência não é um pastor. Então, o pastor Hugo, que pastor por Merlo, você se acorda, 1997, quando você estava cá, que eu lhe dije, pastor, um dia eu vou a predicar para muita gente. E eu vou ir para a África, porque eu tenho que ir predicar já. Você se acorda o que você me disse naquele momento? Você me disse, Simone, acá na igreja não tem pastora. E o bispo não permite que mulher predique. E eu lhe disse o quê? Que eu ia orar. E que um dia sim, eu ia predicar. E eu esperei 32 anos. Depois daquele momento, quase 30 anos. E nada cambiou nessa instituição. E é por isso que eu saí. Entende agora, pastor? Você entende agora, senhora? É por isso. Eu esperei quase 30 anos depois daquela conversação para sair. Não foi de la noite para a manhã. E naqueles anos, 1997, nós outros fomos para um lugar para predicar, porque o pastor disse que nós íamos ter uma concentração de fé. E disse, vocês precisam fazer um propósito para esta concentração. E um obreiro, haviam 2 obreiros aí, que um era da evangelização e o outro obreiro era um obreiro da Força Jovem da época. Eles foram para um monte, na madrugada, para fazer a oração já. Quando estes obreiros chegaram já, não eram obreiros comuns, assim, obreiros que vão solamente no domingo. Não, eram obreiros que trabalhavam todos os dias na igreja. Quando eles chegaram já, por a volta de umas 3, 12h30, 3 da manhã, que eles foram fazer a oração já dentro da mata, onde eles foram lá, não sei onde, um deles começou a ver um árvore que estava queimando. Eram eles, tá? Um árvore que estava queimando, mas não se queimava. E o outro passou a ver um ángel que venia em sua direção. Aí você disse, isto é verdade? Não sei. Eu sei que naquele momento, quando eles voltaram para a igreja, assombrados, assustados, temerosos, eles contaram esta história. E esta história viralizou. E nós outros nos reíamos muito desta história. Pero sim, eles disseram que foi verdade. E naquele momento, eles foram tão ridicularizados que eles se quedaram desmoralizados. E aqueles obreiros nunca mais foram os mesmos. Aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas pessoas. Pero este barro foi descartado. Eles descartaram esse barro. Eles não agarraram esta massa que não hizo um bom vaso
E eles agarraram esta massa e descartaram. Porque estas mesmas pessoas nunca mais foram as mesmas. E não foram cuidadas. Não foram cuidadas. Eles saíram. Pero uno, antes de sair, sofreu muitíssimo dentro da instituição. Perseguido, mijado, deixado para trás, deixado para um lado, deixado para outro. Hasta que não pudo mais. Pero aí já era casado. E nós outros estávamos aí, em la mesma situação miserável de sempre. Eu me quedei nessa situação miserável hasta quando eu completei 27 anos. Se passaram 10 nesta situação. Eu ouvia de todo de minha casa. Que eu era come e dorme, que eu dormia hasta meio-dia, que eu não queria trabalhar, que eu hiciera algo, que eu era perezosa, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não sei o quê. E eu tinha uma alegria muito grande dentro minha. Eu sempre orei por minha família. E esse não é o caso. O caso é que a palavra de Deus, quando ela é predicada para nós outros, ela entra dentro de nós outros. E como oleiro, Deus trabalha em cima da massa, do barro. Pero Deus não pode trabalhar dentro com o barro que não foi puesto todavia. Qual era o trabalho do pastor quando eu saí das águas? O trabalho da igreja, o trabalho do pastor era predicar a palavra para mim, me instruir na palavra, me ensinar a palavra de Deus. Qual era o trabalho da igreja? Abraçar-nos a nós outros jovens na palavra, ensinando-nos o caminho hasta Jesucristo, que é através da palavra predicada, lida, meditada, vivida, e não nos enviar a la calle, e não nos enviar a las portas de las casas, e não decía nós outros que salgamos de nosso trabalho, de nossa faculdade, de nossa escola, de nosso curso, e não nos apartando de nossos amigos, de nosso entorno familiar. Hasta ter cuidado com nossa saúde. Isso é o diabo. Você está com esse dolor, é o diabo, é Satanás. Vai para a reunião tal. Não, porque apareceu aqui em mim um dolor. Não, isso aí é Satanás. Vai tomar uma água lá na reunião tal. Pero o pastor não toma água. O pastor, quando sente um dolor, ele vai no hospital. Pero ele manda que a gente tome água. Não se iluda. Se você tem um dolor, vai no médico. Vá no médico. Entendeu? Você não pode permitir. Só um minutinho, gente. Você não pode permitir que sua saúde esteja assim, segundo, terceiro plano. Tá? Então, aqui na palavra de Deus, Deus habla sobre o oleiro e o vaso. E aqui ele diz, ó, a parábola dele, oleiro e el barro. Eu vou ler um pedaço para vocês, para que tenha bom entendimento de tudo o que eu estou falando, para que se tenha um testemunho de que eu estou falando, que não hablo de minha parte, pero Deus
me dá este respaldo, viu? E na live passada, eu leí do 1 hasta el 11. Hoje, eu vou ler um pedacito mais, porque é grande, é muito lindo e eu quero falar em várias partes, tá? Então, eu vou falar em português, tá bom? Vou falar bem despacito para que você compreenda. Deus chamou Jeremias e disse a ele que se levantara e fora à casa del oleiro. Del 11 adelante, Jeremias 18, se você tem Bíblia, agarrar. Jeremias 18, eu leí de 1 a 11 e agora vou a ler 12. Disse, vou ler 11 para que você entenda bem. Agora, pois, fala a todo homem de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu tramo mal contra vós e projeto um plano contra vós. Converta-se agora, cada um de seu mau caminho, e emendai seus caminhos e suas obras. E disserem, será em vão, porque após nossos próprios planos iremos, e faremos cada um segundo a dureza de nosso malvado coração. Eu estou aqui como voz que clama no deserto. Estou falando, se você quer, você vai dar uma palavra e você vai ver que o que eu estou falando está escrito já. E aí você siga. E se você não quer, você permaneça. Você tem livre-arbítrio, tá? Pero depois, você não reclame se não sair da forma como você planejou, tá bom? Aí diz, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre as nações quem ouviu coisa semelhante. Alguma vez você ouviu, em algum momento, alguém dizer que Deus tinha um plano, estava tramando um plano contra alguém? Alguma vez você ouviu dizer que Deus estava tramando contra alguém? É isso que ele está dizendo aqui. Fala para o povo, alguma vez vocês ouviram, algum momento da história, vocês ouviram que eu estava tramando algo contra alguém, estava projetando um plano contra alguém? Ai, obreira, não fala assim. Não tem a música, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Como você vai falar isso? Não pode. Você está perturbada. Porque Deus é bom, é o bom velhinho. É o barba, é o que está lá em cima. Não, eu vou fazer o que eu quero fazer e tá tudo em paz. Não passa nada. Mas aqui está escrito, no 11, se você for lá. Ele diz, eis que eu tramo, ele diz, assim diz o Senhor, eis que eu tramo o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Converta-se agora, ele diz. Agora é a hora. Agora é a hora. Converte-se agora. Tá? Porque eu tenho pensado em fazer mal contra você. Não, mas Deus não faz mal para ninguém. Tá escrito aí. Eu não sei, ele falou. Se você crê ou não, isso é um problema, né? Então, diz. E disseram assim, será em vão, porque após nossos próprios planos viremos, e faremos cada um segundo a dureza de nosso malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre as nações, quem ouviu coisa semelhante? A Virgem de Israel fizera coisa sobremaneira horrenda. É triste isso. Faltará a neve do Líbano, de sua rocha mais alta? Faltarão as águas frias que correm de terras distantes? Porque meu povo esqueceu-se de mim, queimando incenso à vaidade que os fez tropeçar em seus caminhos nas veredas antigas. Entendeu? Vou falar de novo. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre as nações, quem ouviu coisa semelhante? Quer dizer, quem ouviu que ele estava tramando algo contra a pessoa? A Virgem de Israel fizera coisa sobremaneira horrenda. Que Virgem de Israel?
O povo, a igreja, o povo, você, eu. Faltará a neve do Líbano de sua rocha mais alta? Faltarão as águas frias que correm de terras distantes, é que ele diz, né? Porque o meu povo esqueceu-se de mim, queimando incenso à vaidade, quer dizer, adorando a vaidade. A pessoa gosta, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E outras coisas que a gente aqui não vai citar agora. Ele fala, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar em caminhos nas veredas antigas, para que caminhem por veredas e não por caminho transitado. Gente, antigamente, é isso que eu estou falando para vocês. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma vida. Eu não tinha Deus, mas eu tinha uma vida. E quando quando Deus entrou em mim e tirou aquele vazio, era para eu ter recebido a palavra. Era para eu ter sido ensinada na palavra. Mas isso não aconteceu. E conforme foi passando os anos, aquela idolatria que eu tinha antes de saber de Jesus, eu voltei a praticar dentro da igreja. Não sei se você está entendendo. Foi como trocar o 8 pelo 80. Foi como antes eu era católica apostólica romana, tá? Nada contra os católicos, tá, gente? Por favor, aí, minha família toda é católica, a família do meu pai é católica, amo todo mundo, tenho amigos lá até hoje, famílias maravilhosas, não tem nada a ver. Tô falando aqui, é meu testemunho, tá? Então, eu era católica. E eu tinha lá o Santo Antônio, que era o santinho que a minha tia me deu. Desde criança a gente tinha um santinho assim, né? Que ela disse que quando chegasse a minha hora de casar, era só tirar o filhinho lá do santo lá e colocar lá dentro, de cabeça para baixo, dentro de um copo de água, que o Santo Antônio rapidamente traria um marido para mim. Tá? Isso lá na ideia dela. Nunca aconteceu. Então, a gente tinha essa idolatria que já vinha dos meus antepassados. A minha avó era sensitiva. Então, eu tinha essa idolatria. Quando eu cheguei na igreja, que eu fui livre daquela depressão e eu fui curada daquela enfermidade, o que a igreja tinha que fazer comigo? Qual é o papel da igreja de Jesus Cristo? Ensinar Jesus Cristo. E ensinar Jesus Cristo é pregar a palavra. Mas não. Então, todo aquele trabalho do Espírito Santo foi caindo no esquecimento. E a igreja se encargou de conduzir a minha vida, vamos dizer assim para vocês que estão aí, e conduzir minha vida para uma idolatria, desta vez, uma idolatria camuflada de evangélica, de cristã. Por quê? Porque quando você tem a um homem de carne como seu padre espiritual, você está trocando Deus, que de hecho é nosso padre, por um homem de carne, que nada pode ser para nós outros. Isto é idolatria. Quando nós outros subimos no altar e com o pensamento, o sentimento, o coração, tudo isto para um sacrifício no altar, você dá todo no altar, você está cometendo heresia. Porque o único sacrifício aceitável é de Jesus Cristo na cruz de Calvário. Os outros sacrifícios antecederam a Jesus, porque os outros sacrifícios eram hechos para demonstrar que um dia o Salvador, aquele que iba a sacar o pecado do mundo, viria e daria sua vida como aquelas ovelhas. Ele seria como aquele novilho, como diz Matias? Oveja, não?
Oveja. Seria como aquela oveja pura, sem mácula. Personificava Jesus. O sacrifício antigo personificava Jesus. Era antecedente de Jesus. E quando Jesus vino e morreu na cruz, toda aquela história que contavam a seu respeito se consumou ali. Ele é o Salvador esperado. É Ele. E na cruz se consumou. Então, depois de Jesucristo, não há sacrifício aceitável para Deus que não seja Ele. Não sei se me explico para você. Para mim é muito simples. É muito simples para mim. Hoje é muito claro. Então, qual é o papel da igreja? Me levar hasta Jesucristo. Me sentar como uma mulher, como muitos pastores costumam dizer para mim, que eu tenho que aprender em silêncio, que eu não posso ser pastora. Pero por que vocês não pregaram? Porque vocês, senhores, quando eu cheguei na igreja, que eu recebi de Deus a liberação, por la palavra, por la inocência, seja pelo que seja, por que vocês não me sentaram e não me educaram na palavra? Para hoje vocês quererem ter voz e dizer-me assim, não, você não pode predicar. Porque eu passei 32 anos enganada. E esta história de 1997, de la qual passei muita hambre. Eu tenho uma foto, eu vou postar aí durante a semana, em que não parece eu, parece uma calaveira, de tão flaca que eu estava. E não era por causa que eu era flaca, não. Era porque eu passava muita hambre. Houve um dia que eu cheguei em minha casa. Eu estava na igreja. Eu evangelizei na igreja. Eu falei de Jesus para a gente. Eu levei gente para dentro da igreja. Eu vendi na caixa. Eu entreguei minha plata já. Quando eu cheguei em casa, não tinha nada para comer. Não havia nem pão. Acá em Brasília, a coisa mais comum que há é ter arroz em casa. Não havia arroz. No outro dia, eu falei para o pastor. E ele disse, Deus vai te bendecir, você vai ver. E eu entrei para dentro da igreja, meu estômago estava, e nas espaldas estava, de tanta hambre que eu tinha. E eu dobrei minha rodilha já, e disse, meu Deus, se você me escuta hoje, envia alguém já em minha casa para levar algo para comer. Mas eu não podia trabalhar. E esta bronca, esta indignação que a gente fanática não entende. Por que escravizam as pessoas se sabem da verdade? Quando eu cheguei já à noite, um irmão da igreja, não me acordo o nome da igreja, ele foi já em minha casa, perguntou a minha irmã, que era deficiente, se ela queria uma cesta básica, uma mercaderia, não? E ela disse, sim, eu quero. E ele foi já, agarrou seu auto
e levou allá em minha casa. E disse, se vocês necessitarem mais algo, vocês me hablam e eu trago acá. Só era eu. Era eu, minha mamã, minha irmã, nesta época. Minha irmã, 12 anos. E quando eu cheguei a Janel, que minha irmã estava super feliz, e ela disse, mira que Deus me bendeciu e mandou um homem aqui, ele trajo coisas, não, para comer e tal. E bueno, e passou. E aí, no outro dia, onde crê você que eu estava? Na igreja. Com a mesma roupa, com o mesmo bate-sapato e a mesma bate-remera. E aí? Feliz. Inocente. Aí você diz, por que você não saiu? Eu não sei, irmã. Não sei. A alegria que é como que alguém hace com que você pense que eles fizeram isso para você. E você está em deuda com eles. E você se queda aí. Então, eles nos ensinaram as práticas da herejia novamente. E da idolatria. A idolatria não mais a um santo, mas a idolatria a eles. A idolatria à igreja. Habla com alguém da igreja para você ver. A gente está quedando-se, está perdendo a compostura quando habla da igreja. Se você permitir, a gente te golpea. Então, Deus está falando sobre estas coisas acá. Diz que o povo se esqueceu dele. Diz que queimam incenso à vaidade. Que incenso que queimam? São quem queima incenso? Pastores. Não todo o povo queima incenso. São pastores que queimam incenso. Queimam incensos. Que o fez tropeçar em seus caminhos em veredas antigas. Quer dizer, antes já queimava incenso. Antes já eram perturbados. Antes eram hereges. Antes assim roubavam, matavam. Antes mentiam. Antes adulteravam. E hoje hacen as mesmas coisas. Pero hoje hacen as mesmas coisas escondidos por detrás da palavra de Deus. É isso que Deus está falando. Andam por caminhos, veredas antigas, para quê? Caminhe por veredas e não por caminho transitado, para fazer de sua terra objeto de assombro e de zombaria perpétua. Tudo aquele que passar por ela se assombrará e meneará a cabeça. Deus vai fazer isso com esta gente. Ele estava pensando em fazer estas coisas. E se a gente não se converte, isto vai passar. Já está passando, né? É que vocês aí, vocês não têm informação de todas as coisas que passam aqui. Vocês não têm. Eles não permitem que cheguem hasta vocês. Eles não permitem que cheguem hasta os obreiros daí. As coisas que passam aqui. Mas vai chegar, tá? Não vai quedar em oculto. Nada bajo este cielo se queda em oculto. Tá? Então, aqui diz, como o vento oriental, espalhei-os
diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as coisas e não o rosto, as costas, e não o rosto no dia de sua perdição. Ele diz aqui, ó, como o vento oriental, espalhei-os. Deus vai espalhar todo mundo. Aqui já tem umas coisas acontecendo. Aí vai passar também. E disse, mostrar-lhes-ei, quer dizer, eu vou mostrar las espaldas e não o rosto no dia de sua perdição. Deus dará as espaldas para eles. Se já não está de espaldas, né? Por causa delas muitas coisas que estão passando. Eles têm pose. Querem permanecer com a pose. Sabe o que é uma pose? Eles estão como se nada estivesse passando. Mas não é verdade. Há muita coisa passando. Então, jóvenes, obreiros, membros, evangelistas, usted que es o fue una persona que está adentro de la institución universal, ou usted que saiu e hoje usted está aí sofrendo, chorando, com um vazio dentro de sua alma. Eu quero chamar sua atenção, porque nos dijeron que esta era a última porta. Se usted salira, que todos os demônios que usted um dia expulsou, eles passariam a perseguir-te. Que se usted sale de la instituição é porque usted está endemoniado, perturbado. Deus te sacou porque usted não estava bem. Deus te sacou porque usted é isso, porque usted é aquilo, porque usted não sei o quê, porque usted barrou, porque usted subiu, porque usted foi para um lado, porque usted foi para outro, nunca porque usted de hecho não quiso mais quedar-se. Sempre tem algo. Nunca é porque você não quis mais quedar-se aí. Eu quero dizer-te que há portas que você pode entrar e encontrar pastaje, encontrar com o amado de sua alma. Há portas, há salidas. Obreiros, é mentira que solamente aí expulsam demônios. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira que solamente aí os pastores trabalham de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. É mentira. Há pastores de todas as denominações que trabalham muitíssimo por las ovejas, e muito mais que eles, porque de que vale usted estar 5 de la manhã a abrir a porta da denominação, se a gente está morrendo no hospital, se está morrendo de lunes a lunes, na calle, dentro de las casas, na comunidade, pastor, que você não quer ir, porque você tem medo de levar um tiro na cara. De que adianta? Quantas vezes eu cheguei na igreja cá mesmo, em Brasília, e o pastor está sentado arriba do altar com o celular na mão, e eu com a cara queimada do sol. Graças a Deus por isso. Eu não estou reclamando, não. Tá? O pastor estava sentado no chão, com o celular na mão, só. Com suas pernas cruzadas. Você vem dizer para mim que eu estou falando mal do pastor. Não estou falando mal do pastor, não. Se o pastor tiver vergonha na cara, ele vai agarrar esta palavra de Jeremias 18, vai dobrar a rodilha hoje e vai dizer, Senhor, eu quero te conhecer. De hecho, já não tenho mais medo.
Já não tenho medo de falar. Deus está dizendo para você, pastor, dobre tu rodilla, homem de Deus. Se é que você é uno, ensina a los jóvenes a palavra de Deus. Pare com esta palhaçada de hacer com que as pessoas quedem saltitantes e vazias por adentro. Quantos jovens estão aí saltando e quando chegam em casa choram? Quando estão na escola se prostituem? Quando estão fora desse ambiente aí, eles se viciam em tudo quanto é tipo de coisa desse mundo? Tome vergonha. Predique a palavra. Você dijo que é pastor, por isso que João chama sua atenção. Não adianta você quedar-se com raiva de mim. Ai, meu Deus, por que a gente está falando? Porque vocês eram responsáveis em 1997 em predicar a palavra para mim e formar meu caráter dentro da palavra de Deus. Graças a Deus que eu não dependia de vocês. Porque se eu dependera de vocês para ler a Bíblia, eu estava perdida mesmo. Já tinha saído da igreja um montão. Eu estaria com minha vida toda destruída, como muitos que saíram de aí. E vocês agarraram a massa. Não são olheiros, são lobos em pele de cordeiro. Agarraram a massa, tiraram fora. Agarraram outra massa e começaram a fazer o vaso. Deus nunca vai desistir de alguém. Sua história está sendo escrita. Buena ou mala. Ela já está sendo escrita. Um dia, quando você comparecer delante dele Deus Todo-Poderoso, ou em sua morte, ou no dia da redenção, um livro será aberto. Será que tu nome está aí? Será que tu nome está escrito neste livro? Eu tenho esta preocupação. Eu oro todos os dias. Não sou perfeita. Preciso de perdão todos os dias. Não vou para minha cama antes de pedir perdão por tudo que pueda eu ter hecho de errado, pensado. Sou humana. Pero uma coisa eu vou dizer. Hoje eu não ia ser live, mas Deus me cobrou isso. Eu tenho que falar. A parábola de oleiro e do barro. Jeremias 18. Essa é minha história. 1997. Eu passei muita hambre na igreja. Eu fui muito humilhada aí. Como nunca em minha vida eu pensei que ia ser. Eu fui muito humilhada. Pero eu não sabia nem de la mitad de lo que ia me passar no ano seguinte. Pero isso eu vou contar em outra live. Tá bom? Na outra live, gente, eu vou dizer para vocês como foi o assédio de los pastores para que eu me hiciera obreira de la igreja. Algo que, naquele momento, eu nunca quis ser. Eu queria ganhar as pessoas. Eu queria ir predicar a las pessoas. Mas eu nunca quis ser obreira da igreja. Mas na próxima live, eu vou falar para vocês. E vou mostrar para vocês como foi o assédio. Como foram as palavras. O que disseram. O que usaram. Qual foi a tática da psicologia que me hicieron para que eu me tornara uma obreira da igreja. Então, não perde a próxima live. Esteja aí, invita mais alguém. Vai ser muito bueno, tá? Para que você entenda o que é um processo
de formação de uma pessoa enganada adentro das instituições. Tá certo? De repente, você nem é de la Universal, você é de outra denominação, mas você, todo que eu estou falando acá, está casando e está cerrando com tudo que você passou. Então, na próxima, não deixe de participar. Está bem? Então, gente, aqui eu tenho este livro, tá vendo? Ó, Paul Washer. Meu marido ganhou o Evangelho de Jesus Cristo. Meu marido ganhou na igreja. Nós outros estamos sendo cuidados, porque quando nós outros saímos deste lugar, nós outros precisamos de cuidados, né? Precisamos aprender a palavra em sua raiz, em sua essência. Então, pastor Cássio, pastor que está já na igreja presbiteriana, como é o nome do pastor? O outro? Pastor Cássio e outro? Pastor Guerra. E toda a equipe de lá, um povo maravilhoso, muito humilde, muito simples, da igreja presbiteriana aqui em Campinas, da IPI. E eles nos abraçaram, estão nos cuidando. Nós outros aí não somos membros todavia. E aún assim, somos cuidados. Este livrito acá é um livrito para evangelização que nos deram, não? Nos deram para que nós outros entregáramos às pessoas. Eu quero enviar para você que está cá em Brasília. Então, se tem alguém aqui na live que é daqui do Brasil, eu gostaria que você deixasse aí no privado o seu nome e o seu endereço, se você quiser. E nós vamos enviar este livro aqui para você, ó. Muito bacana mesmo. E para os teres que estão em Argentina, eu vou enviar um solamente e uma Bíblia, tá? Para os teres que estão em Argentina. Aí depois, durante a semana, eu vou colocar, Matias vai subir um vídeo dizendo o que os teres vão fazer para ganhar esta Bíblia em português e este livro que é muito bueno, tá? Que eles nos deram. Está muito bueno esse livro. Você tem que ter literaturas buenas em sua casa. Coisas que vocês possam ler, possam alimentar o espírito. Coisas buenas, que hablam mesmo. Pessoas que têm que dar, que sabem o que estão falando. Não é um doido, não. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Como se Deus não tivesse ouído. Como se ele como se ele fosse surdo. Então, este vou enviar para as pessoas aqui do Brasil. Se você quer, você deixa o seu nome e passa o seu endereço lá no privado e nós vamos enviar para você, tá bom? Então, se você quiser, tá? É grátis. Não precisa pagar nada, não. Tá? Não precisa pagar. Tá certo? Gente, na próxima live, eu gostaria de trazer aqui uma pessoa, um ex-obreiro ou um obreiro. Melhor um ex-obreiro, que o obreiro vai vir e ele vai ficar falando bem da instituição para mim. Eu não quero ouvir porque... Não quero ouvir. Não agora. De repente lá na frente, quem sabe eu tenha paciência. Mas agora eu não tenho, não. Então, que seja um ex-obreiro que saiu da instituição. Você está vencendo. Você está vencendo. E eu gostaria muito de te entrevistar. Eu gostaria que você, na próxima live, você entrasse com a gente como convidado, para que você contasse a tua história, a história da tua superação, para que a igreja veja que o que eles pregam para os obreiros é uma grande mentira de dizer que todos aqueles que saíram estão acabados, liquidados. Eu sei que tem um monte de obreiros que se levantaram e eu gostaria muito, se você pode me ajudar nisso. Você conhece um obreiro que saiu da igreja e que ele hoje se levantou, ou você mesmo, por favor,
entre em contato comigo, vou deixar o telefone para vocês e vamos marcar para que vocês hablem. Eu vou dar voz para todos aqueles obreiros, ex-obreiros, ex-pastores, ex-esposas de pastores, dos quais são marginalizados pela Igreja Universal. Eu vou dar para vocês voz, para que você hable. Você sabe que muitos deles me veem, principalmente aqui em São Paulo. Muitos me veem. E aqueles que me conhecem e estão fora do país, me veem também. É uma oportunidade que você tem de dar testemunho da grandeza de Jesus Cristo, que não está numa placa de uma denominação, e nem em nome de homem algum. Ele é Deus. Tá? Então, gente, eu vou orar por vocês, tá? Vamos orar? Pra gente terminar? Senhor nosso Deus, Pai querido, amado, respeitado, nós, meu Deus, não te vemos, não te tocamos, mas nós cremos em tua palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira. E hoje, mais do que nunca, nós temos a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Messias, o Salvador, o que morreu por nós, o que se entregou por nós, e que ninguém vai chegar até o Senhor, e ninguém vai entrar no reino do Senhor se não passar por Jesus Cristo. Por isso é em nome de Jesus que nós entramos em tua presença. E estando nela, quero pedir, meu Deus, se o Senhor me ouve, Pai, neste momento, que o Senhor visite cada pessoa que está na live ou que entrou na live, homem, mulher, visita, Senhor, e supre cada um nas suas necessidades. Senhor Jesus, meu querido Senhor, o Senhor sempre acompanhou a minha história, Pai. O Senhor sempre esteve na minha história, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor sempre esteve na minha história. Eu não consigo lembrar de um momento em que eu vivi, em que o Senhor estivesse fora da minha história. O Senhor sempre esteve comigo, mesmo nos momentos mais complicados. E nos momentos felizes também estava comigo. Por isso eu te louvo, por isso eu te exalto, por isso eu falo como falo, por isso eu não tenho medo, por isso eu não tenho vergonha, Senhor. Porque a timidez eu deixo guardada em outro lado quando eu tenho que falar do Senhor. O Senhor me inspira, é o Senhor que leva a minha vida, Senhor. Eu te amo e amo a sua obra. Por isso eu entrego cada pessoa em suas mãos. Abençoa nos 4 cantos deste mundo, Pai. Abençoa os pastores, Senhor. Abençoa eles. Abençoa os pastores da Presbiteriana, o pastor Cássio, o pastor Guerra. Abençoa, Senhor, o pastor Erival. Abençoa, Senhor Jesus, o pastor Hernandes, suas famílias, que eles sempre tenham uma palavra para dar. Abençoa, Senhor, o pastor Nicodemos. Senhor, são pessoas que estão, meu Deus, lutando pela verdade. E que o Senhor, meu Deus, os guarde e os livre de todo mal. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe, tá? Abençoe sua semana, sua vida, tudo que você for fazer. Um grande abraço. Tchau.